Olha, em uma situação de desastre, cada segundo conta, né? A rapidez da ajuda humanitária pode ser a linha que separa a vida da morte. Mas a gente sempre se pergunta, por que tantas vezes essa ajuda parece demorar uma eternidade para chegar? É exatamente para responder essa pergunta que vamos mergulhar hoje num trabalho acadêmico super importante. Ele analisa como implementar uma gestão de logística humanitária que funcione de verdade no Brasil, olhando para um caso prático da Defesa Civil. Então, para a gente entender o contexto, esse aqui é um projeto de intervenção, tá? Foi desenvolvido pelo Wagner Soares dos Santos Silva, com a orientação do professor Fernando Guilhão de Castro. Tudo isso faz parte do curso de pós-graduação em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o mais legal é que não é um trabalho que fica só na teoria, sabe? A ideia aqui foi realmente propor soluções práticas para um problema seríssimo que a gente vê no país inteiro. Bom, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte: primeiro, uma apresentação geral do estudo. Depois, a gente entra no desafio que os desastres representam e entende o que é, afinal, logística humanitária. Daí, vamos olhar para o estudo de caso de São Paulo, ver o modelo que deu certo e pensar em como replicar isso. E, claro, no final, a gente fecha com a conclusão e o reconhecimento do trabalho. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a base desse estudo. Ele joga uma luz, sabe, um olhar bem aprofundado sobre como o Brasil está preparado, ou não, para responder a desastres. É um assunto super sério, e é por isso que pesquisas assim, que saem da universidade, são tão importantes. Elas nos ajudam a encontrar caminhos para melhorar a gestão pública. Acho que todo mundo que assiste ao noticiário já se fez essa pergunta, né? Acontece um desastre e a gente fica angustiado vendo que a ajuda, o básico como água, comida, um abrigo, simplesmente não chega. Por que essa demora? É essa a pergunta-chave, o ponto de partida de toda essa pesquisa. E uma primeira pista para a resposta, segundo o autor, está bem aqui. Essa citação, logo na introdução do trabalho, já diz muito. A grande maioria dos municípios brasileiros simplesmente não tem uma estrutura de defesa civil adequada. Então, veja bem, o problema não é falta de gente querendo ajudar. A questão é mais embaixo. É uma fragilidade na estrutura, na base de tudo. Beleza. Agora que a gente já entendeu qual é o problema central, vamos aprofundar um pouco mais no desafio que os desastres representam. Porque para chegar numa solução, primeiro a gente tem que entender direitinho a complexidade de gerenciar esses riscos todos. Olha que interessante essa imagem. Ela mostra que a atuação da Defesa Civil funciona como um ciclo, com 5 fases bem definidas: mitigação, prevenção, preparação, resposta e, por fim, a recuperação. O foco total deste estudo está em uma dessas fases, a de resposta. É exatamente nesse momento crítico, no calor da hora, que a ajuda humanitária precisa chegar com urgência. E aqui o estudo detalha os problemas nos municípios e é quase um efeito dominó, sabe? Pensa comigo. Se não existe um plano operacional, um plano estratégico, a estrutura da defesa civil fica super frágil, ou às vezes nem existe. Com isso, o município fica totalmente dependente da ajuda do Estado porque não tem estoques próprios locais. E qual o resultado disso tudo? O mais trágico: a população fica ali desassistida, sem acesso ao básico. Certo, mas como resolver esse nó? É aí que o estudo traz um conceito fundamental, a logística humanitária. Pode parecer um nome técnico, mas na prática é a ciência que faz a ajuda chegar de forma eficiente. A definição é essa: é todo o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo de bens e materiais para atender quem foi afetado por um desastre. Mas atenção, não é a mesma coisa que a logística de uma empresa, tá? Aqui a gente está falando de uma urgência absurda, de muita incerteza e de um cenário super complicado. O objetivo final não é lucro, né? É salvar vidas. E esse processo todo tem um passo a passo. O estudo mostra que são 5 fases principais. Primeiro, tem que avaliar o que as pessoas realmente precisam. Depois, vem o planejamento logístico. Aí, o gerenciamento dos suprimentos, o transporte. E, por último, algo que é crucial: a coordenação entre todo mundo que está envolvido. É uma corrente, né? E cada elo precisa estar muito bem encaixado. Bom, e para não ficar só na teoria, a pesquisa foi analisar um caso prático, um modelo que já está funcionando bem. E o exemplo vem do estado de São Paulo. O que o pesquisador fez foi olhar com uma lupa para o Núcleo de Logística Humanitária da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. A meta era bem clara: entender como eles trabalham, como se organizam, para poder pensar o que dá certo e que pode ser levado para outros estados.
E para essa análise ser bem feita, a metodologia foi super completa. Teve uma abordagem qualitativa, com entrevistas com os gestores de lá, sabe? Além disso, foram analisados documentos, relatórios, e foi feito até um comparativo com outros estados. Isso tudo dá um peso, uma credibilidade muito grande para o estudo. E com base em toda essa pesquisa, se a gente chegar agora no ponto principal, no coração do projeto, uma proposta de um modelo que pode ser replicado no Brasil inteiro. A conclusão do estudo é muito direta e bem forte. O modelo de São Paulo não é um ponto fora da curva, um caso de sorte, não. Ele é um exemplo que se provou viável e eficaz. Ou seja, ele pode sim ser adaptado e implementado em outros lugares, fortalecendo a capacidade de resposta do país como um todo. E esse modelo se baseia em 4 pilares essenciais. O primeiro, institucionalizar, ou seja, criar oficialmente esses núcleos de logística. O segundo, capacitar, treinar sem parar os profissionais. O terceiro é um desafio gigante, integrar, fazer com que União, estados e municípios realmente trabalhem juntos. E, por fim, o quarto pilar, articular, que é trabalhar em parceria com as Forças Armadas, com ONGs, com o setor privado. E o segredo é que um não funciona sem o outro, né? Todos eles precisam estar de pé juntos. E assim a gente chega na nossa reta final com a conclusão do estudo e o reconhecimento da sua importância. É aqui que a gente enxerga um caminho para fortalecer a resiliência do Brasil. Olha, a mensagem principal do trabalho é essa, e ela é muito clara. Investir em logística humanitária não é um gasto, é um investimento. É uma ação essencial para salvar vidas e para diminuir o impacto gigantesco, tanto social quanto econômico, que um desastre causa. Então, vale muito a pena reconhecer a qualidade de um trabalho como este. Ele é uma contribuição muito valiosa e prática para a gestão pública no nosso país. E também é um ótimo exemplo do compromisso que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem em formar profissionais que pensam criticamente, que são éticos e que são, de fato, capazes de propor soluções reais para a sociedade. Se essa análise foi interessante e abriu novos horizontes, considere seguir o nosso canal, curtir o conteúdo e compartilhar. Ajudar a espalhar conhecimento é a melhor forma de valorizá-lo. Para finalizar, um aviso importante. Este conteúdo é uma síntese que foi produzida a partir do trabalho original com o apoio de inteligência artificial, tá bem? O objetivo é puramente a divulgação científica. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.